Ninguém mais fala da questão da corrupção e a gente teve talvez a eleição mais corrupta. Essa aqui foi a eleição mais assustadora de todas, tá? Dinheiro, Dinheiro à torta direito. Compra de voto como se não houvesse amanhã. Tá? A compra de voto, assim, ela foi atônica. E participação clara desses grupos, dessas quadrilhas, PCC, etc., no pleito. E tá dado, sim. As pessoas falam, não, esse candidato não pode entrar aqui porque aqui é do PCC, aqui não pode entrar porque é o Comando Vermelho ou é a outra facção. Isso em todas as capitais. A Nanda Xie tá numa cidade do interior do Ceará. Interiorzão, bem interior. Ela disse que é R$1.000 o voto. Não, tá nesses preços. Antigamente era assim. Na minha época que eu comecei a ver isso, era R$50. Eu já vi quando era 150. Agora tá 1.000. R$1.000. Como é que não rouba? Agora me diga. O roubo no Brasil se deve muito à eleição, cara. É uma máquina. Você entra, aí você rouba um valor, sei lá, 40% você bota no seu bolso e o resto você faz caixa pra eleição. Sim. Pra roubar mais. Tem dois caminhos de pesquisa sobre essa roubalheira, né? Uma é um jornalista que, inclusive, às vezes nos assiste aqui, é o André Chalders, do Estadão. Ele mostrou uma forma de... Eu cheguei a te falar com as candidatas femininas. Uma forma de financiamento da compra de votos no Nordeste tá acontecendo através do uso de candidaturas femininas que... tem lá seus poucos votos, mas que o partido realmente põe o dinheiro. Por que é o lance? Eles falam, essa candidatura é fictícia que o partido não pôs dinheiro. Aí o partido vai lá e põe dinheiro. Ela fala, não, o partido investiu nela. Ela tem lá alguns votinhos. Mas o que é o lance? O dinheiro delas é revertido em campanhas alternativas que não as beneficia às vezes o candidato ao executivo. Então aquele orçamento que é jogado na campanha do legislativo nas mulheres, na cota obrigatória, é revertida para coisas que terminam em compra de voto. Assim como o dinheiro de caixa 2 das emendas. Então, você tem um dinheiro, assim, no Brasil inteiro, colossal sendo usado. Outro dinheiro é o dinheiro que o PCC vem usando no interior. Eu contei o caso de Americana. Uma Cris me narrou coisa, não posso dar nomes aqui, mas... Americana, cara, Americana é uma cidade rica. Candidatos do PCC, candidatos usando dinheiro mais estranho, comprando todo mundo também nesses valores, cara. Imagina você é um eleitor, você levar R$500 aqui, o outro leva R$1.000 ali. É muito louco, né, cara? Muito louco. Fora as benesses e festas e coisas que tem. Tá aí. Uma coisa que a gente poderia propor é uma reforma desse sistema. Bem feita, para tentar impedir isso. Não ia passar, óbvio. Mas como uma proposição, uma fórmula para lançar no debate público e ficar sendo repetida, e o Kim falar, e o Kim fazer discursos. Eu acho isso interessante. Uma das coisas, assim... E chegar um discurso e dizer, tipo, isso aqui é uma farsa. Mas é uma farsa. Isso aqui é farsa, a política do Brasil é uma farsa, é uma bosta, não tem nada aqui. Se fizer isso aqui... Eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu venho falando, eu nem falo com vocês nos grupos, eu só jogo uma live porque são insights. Pra mim, assim como uma pessoa toma uma cassação e fica inelegível, ela fica 8 anos elegível, pra mim, um prefeito, veja só, um prefeito que desrespeita a lei de responsabilidade fiscal, isso funcionou, ele vai preso. Então, no mínimo, ele tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, isso foi feito no governo Fernando Henrique e, pelo menos, isso impede as prefeituras de ficarem quebrando em série, como elas quebravam antigamente. Cara, tem que ter algum tipo de lei de responsabilidade de gestão que faça as coisas da seguinte maneira. O prefeito e o seu partido que, em sua gestão, não entregarem coisas básicas em termos de DDH... Eu tô falando assim... Eu tava falando de umas candidaturas que estavam rolando no Brasil que elas sequer têm o plano de saneamento básico. Sim, o Ministério das Cidades... falava, você tem que ter um plano de saneamento básico. Como você vai implementar saneamento básico no teu município? A maior parte das cidades não tem sequer o plano. O plano não existe. Então, o mandatário fica 4 anos sem se preocupar com essas questões. As crianças... E hoje tem métrica para quase tudo. Os números no ranking do IDEB. Então, como é que tá indo as crianças nas escolas aqui? Se o cara não atinge este indicador básico... Inelegível. Ele e o partido dele. Porque você gera um estímulo que faz com que os políticos e os partidos percam muito em ter uma gestão merda. E isso vai necessariamente afastar um monte de gente que só tá... Reduz o roubo, porque você precisa de dinheiro em caixa para fazer as coisas, você não pode dilapidar a cidade. Sim. É isso ou transformar certos municípios em territórios e ter interventor nesse território. Mas aí porque a democracia faz um mal pros municípios que é um horror, cara. Mas aí que tá. Essas coisas todas, elas só vão vir top-down. É só top-down. E o ponto é, aí o judiciário não vai ajudar. Não. Porque não é do interesse do judiciário criar isso aí. Eles simplesmente não vão fazer isso. O próprio legislativo não vai fazer, e o executivo também não. Sim. Então o que vai fazer? Sim.
Assim, você precisa de uma força acumulada muito grande para fazer uma coisa dessa. Seria uma espécie de lei de responsabilidade gerencial. Se você não tiver uma lei de responsabilidade gerencial, isso que os caras estão fazendo nas administrações das prefeituras, há um assassinato geracional que eles estão fazendo. Não dá para uma prefeitura ter índices de desenvolvimento humano tão baixos. E eles têm orçamento, cara. Não é que não existe orçamento nenhum. Tem orçamento. Então o político, assim, você está afastado da política por 8 anos. Esse homem público vai pensar 10 mil vezes. Porque eu tenho uma coisa, cara, assim... uma vez eu falei isso num podcast. Existe uma estrutura piramidal de montagem de grupos políticos no Brasil. E não é que eles se adaptaram à legislação brasileira. A legislação brasileira é adaptada a esse sistema. Então, qual é a seiva que corre ali? É o dinheiro das emendas. Então, as emendas, elas alimentam... Para que serve a emenda? Ela serve para alimentar uma máquina política personalíssima do deputado. Essencialmente cidades e o deputado. Eu já fui no palanque com o deputado da Bahia, que ele tinha 15 prefeitos. Ele tinha 15 prefeitos, que eram prefeitos dele, que davam os votos que ele precisava para ele se reeleger eternamente. E ele devolvia as emendas. Exatamente. Uma parte é a obra que tem que ser entregue para ajudar a reeleger o cara em termos de discurso político, a outra é o dinheiro desviado para fazer compra de voto deles. E também para ninguém é de ferro, né? E botar um pouquinho no bolso, que ninguém... Então, quando foi... E tem uma coisa muito louca. Antes do orçamento secreto, você tinha um financiamento empresarial em que as empresas que pegavam as emendas, elas mesmas doavam para as campanhas dos caras. Ou o cara pegava uma dinheiro como o Odebrecht, que pegava um... Assim... A gente tem que pensar o Petrolão, especialmente, como um super esquema de financiamento de bilhões. Ora, esse super esquema de financiamento foi desmontado ali com a Lava Jato e ele foi remontado paralelamente com o orçamento secreto. Ele foi montado, você tem o mesmo esquema funcionando. E esse esquema, eles têm que atender a um sistema piramidal de trabalho que envolve deputados, os seus prefeitos e vereadores, seus colegas de dobra que são deputados estaduais, e os grupos políticos. Quando você vai num estado aqui no Brasil, isso é em todos. O que eles chamam de grupo político? O grupo político é o seguinte: quantos deputados têm essa estrutura piramidal? Eu junto ao meu redor aqui, pra gente fazer uma estrutura de distribuição de dinheiro e votos pra fazer, e coleta de votos pra ganhar a eleição. É isso que as pessoas chamam de máquina, estrutura. É isso, todo mundo sabe que é isso que funciona. A gente tem que criar instrumentos que quebrem isso. E que não permita que o cara dê a volta. Não dá pra dar a volta como os caras estão dando. Porque hoje, esse sistema piramidal tá funcionando demais, ele tá azeitadíssimo, e há uma espécie de cansaço, inclusive, da imprensa em tratar disso. Ninguém mais tá com saco. Parece que as pessoas aceitaram isso, tipo, tá aqui, é isso. E se a gente quiser ter algum tipo de mudança política dentro da democracia, ou seja, se você quiser manter a democracia, isso precisa ser quebrado. Se a gente fosse falar assim, o cerne do problema é isso. E aí ficam falando de reforma política. Reforma política, vamos mudar pra distrital isso. Não é sobre isso. Isso é besteira. Mas é aquilo, esbarra. Claro, a sua análise está absolutamente correta. Só que esbarra naquela coisa que qual é o ator político que vai fazer. Porque os atores estão todos comprometidos. Sim. Eles não vão fazer. O único ator que poderia fazer seria o próprio judiciário. Sim. Mas se você tivesse um judiciário virtuoso que acordou de repente, ele não vai fazer, cara. Quando o TSE se movimenta, é no sentido de calar a direita. Não, quer ver uma coisa interessante? Você já está vendo elementos da esquerda falando, olha, esse sistema de distribuições de emenda do orçamento secreto são complicadas, olha o que aconteceu nessas eleições, o Centrão ganhou muito. E aí tá o Dino. O Dino agora tá fiscalizando a emenda. Mas não é que o Dino tá fiscalizando a porra da emenda, porque o Dino tá tendo essa preocupação. O Dino só quer que a emenda saia do controle dos líderes partidários. E vai por conta dele. Do PT. Do executivo. O PT dá essa emenda. Aí você precisa ficar com o PT pra pegar a emenda. É lógico, exatamente. Ou seja, é só sobre se apropriar de um tipo de máquina que é uma distorção política brasileira. Porque você não vai falar que na democracia americana funciona assim, você não vai falar... Sabe, que na democracia mexicana funciona assim. Você tem instrumentos, vamos dizer... corruptos, patrimonialistas, essa coisa coronelista, nesses países tem. Por exemplo, na Argentina, vários benefícios federais que davam para as pessoas, você tinha que pegar como uma espécie de uma liderança sindical local. Então, você pegar tipo uma Bolsa Família, você tinha que ir com uma liderança local, que era ligada ao partido lá dos Kirchner, e aí ele... às vezes você tirava o recurso com ele. E aí isso o Milei cortou agora, ele meio que federalizou. Agora, aqui no Brasil não, a indústria, ela não é tão direta. Porque ela é uma indústria direta de oferecer benefício. Até acho que deve ter sido um dia, com o coronelismo old school. Ela é uma indústria de dinheiro puro que você vai alimentando a máquina com a grana circulando. Isso, como se fosse água. Isso, exato. Ela é uma água num sistema político. Assim, a emenda sai do orçamento da União, através de um deputado, ela chega para um prefeito dele, o prefeito contrata essa empreiteira, o dinheiro gira, sai uma obra, sai o dinheiro desviado, o dinheiro vira cash, esse cash vai para a compra de votos, eles vão acumulando isso em vários lugares. É uma retroalimentação. E
Cara, assim, pra tratar disso, que eu acho que é o problema essencial do Brasil, nós não temos ninguém falando. Absolutamente Mas ninguém. você falou, agora eu vou fazer a pergunta. E na prática, como fazer? Não o que propor, mas como O que propor, eu entendi. Cara, assim... Assim, o seu discurso ele fica de pé diante de qualquer objeção. Ele é um bom discurso, porque a realidade é essa. Mas fazer, execução. Não tenho. Não tem mesmo. Acho que é aí que chega sempre a dificuldade. O como, assim, eu vou dar um exemplo. Porque assim... Se a gente tivesse um próximo presidente da República, eu vou agora tentar encurtar os maiores caminhos. partidos é PSD, MDB, esses partidos não vão fazer isso. Eles são os beneficiários do negócio. Eu vou te dar um exemplo. Se você... Eu não tô nem falando assim, a gente passar a lei de responsabilidade gerencial, que seria uma conquista civilizacional do Brasil. Seria um negócio realmente interessante. Mas se, vamos supor, eu vou tentar aqui ser... Tá, imagine isso, especule. O próximo presidente do Brasil tá preocupado com isso. Vamos supor que o Tarcísio ganhe e ele nos ouça. A gente vai lá no pé do ouvido e fala, nomeie 3 ministros do STF. Ok. Tem mais 2 do Bolsonaro. Você vai brecar agora todas as emendas. Porque esse é o poder que o PT vai ter. Vai brecar via STF, você vai brecar através dessas ações o orçamento secreto. Vão ficar chiando, você vai começar a cortar, todo mundo vai pular. Que é o que o PT tá tentando. Assim, o que o PT tá tentando construir é, eles botaram 2, vão ter mais 3 obrigatoriamente na próxima, são 5 de 6. Eles praticamente vão fazer E isso eu não tô contando os velhos, porque se você for pegar os mais um Dias Toffoli e tal, você faz maioria. Em tese, o Bolsonaro botou 2 e um Tarcísio pode botar 3 se ganhar. São 5. Em tese você vira o jogo. Aí você chama um Xandão da vida pra conversar, porque esse cara não é um comunista. Você chama um Gilmar, no mínimo, pra conversar, pra tentar, eu quero... Eu acho que nesse assunto seria mais fácil o Barroso. Um Barroso. Nossa, até se for falar assim... Acho que o Gilmar não seria, não. Barroso quer falar de conquistas civilizacionais. Progresso. É o iluminismo. É uma parte dele. Tem um pedaço ali. Onde tá o travesti? Calma, o travesti vai entrar ali depois. Espera, não é agora. Aí ele... Se você conseguir esses 3, você consegue brecar as emendas, que é o que o PT... Eu tô só copiando a estratégia do PT. Você dá uma brecada na emenda, você fala, agora a gente vai arrumar, a gente vai dar um freio de arrumação aqui. E nesse freio de arrumação, vir um tipo de legislação que junte esses caras, que eu veria uma legislação dessa ordem, aí você tem uma revolução. Não sei, porque assim, eu vou falar, alguém fez isso uma vez. O Fernando Henrique, cara, a gente sempre, assim, o Fernando Henrique, o governo dele... as coisas que ele fez vão meio que envelhecer como vinho, que às vezes a gente começa a se perguntar como esse cara conseguiu fazer isso. A lei de responsabilidade fiscal foi no segundo, me corrija aí, acho que foi no segundo mandato dele, quando ele já não era tão popular. E, cara, assim, os prefeitos no Brasil davam calote e iam pra concorrer pra deputado logo em seguida. Ele falou, você vai ser preso. Então imagina nessa estrutura do Centrão. Sim. 2000. 2000. Gente, 2000. Isso aí, cara, ele já tava bem impopular. Como é que esse cara passou uma porra dessa? E como é que o Centrão aceitou que passasse uma bagaça dessa? A minha impressão, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas a minha impressão é que o Centrão era bem mais fraco do que hoje. Porque você vai chegar num ponto um interessante. Alto clero político próximo do Fernando Henrique, que ainda pensava o Brasil. O PFL, PMDB e PSDB juntos. Era diferente. Porque essa galera baixa, PL, PP, esse pessoal não tinha essa força toda. Não, é uma verdade. Tipo assim, a gente vai falar que o Antônio Carlos Magalhães tinha uma consciência geral maior do que esses caras. Mesmo, e tinha. Tinha, claro. Então, você tinha um grupo que era o Antônio Carlos Magalhães, tinha o filho dele ainda na Câmara, você tinha o... Cara, se eu for falar os caras, o Temer era deputado do PMDB, você tinha uns caras com uma visão de Brasil um pouquinho mais sofisticado que essa galera. E eles passaram um troço desse. Um troço desses é tão revolucionário quanto o que a gente tá falando. Porque, basicamente, os prefeitos tocavam o zaralho. Eles largavam as contas, eles davam calote nos fornecedores, de tudo. Eles terminavam assim, não paguei a folha, não paguei nada. E ficou por isso mesmo. De repente veio essa lei aí, cara, isso foi uma revolução. Foi uma revolução. Porque pelo menos os municípios passaram a ter que começar vamos dizer, os 4 anos e terminar entregando as contas públicas dentro de uma lógica razoável. Isso é só sobre contas públicas. Agora a gente precisa falar sobre o que eles estão entregando. Porque uma coisa é você controlar os gastos. Outra é o que você está fazendo com esses gastos. Por que você não consegue ter indicadores básicos como a China tem? Eu estava vendo como funciona a burocracia do partido chinês. Se você é um jovem talentoso lá, que se formou e tal, eles te mandam pra uma província na puta que pariu, te mandam pra uma cidade e fala:
entregue. E o cara tem Foi um o que conjunto aconteceu com o Xi Jinping. Ele começou sim, foi, e eles vão escalando. Subindo, Então você vai tendo grandes desempenhos, né, num município, numa província. isso. Aí você vai subindo no partido. Porra, se a gente criar algum tipo de critério pra isso, falar que dá pra fazer isso numa democracia brasileira seria pedir muito. Mas falar assim, um critério mínimo de entregar indicadores básicos. Isso pode ser assim, a gente pode criar coisas ligadas até, já que o fundo partidário vai existir, nem vai dar pra mexer nisso. Na seguinte linha, os partidos que tiverem prefeituras que entregam esses desempenhos, eles ganham mais. Não é o voto. Porque o que acontece? O critério... aqui, ó. Eu falei, pô. Em 1982, falando do Xi Jinping, ele foi enviado para o condado de Zhengding, em Hebei, como vice-secretário do partido no condado de Zhengding. Ele foi promovido em 1983 a secretário, tornando-se principal funcionário do condado. É assim. Essa lógica. Condado, subindo. Então, assim, o fundo partidário pode não estar condicionado a uma coisa que você compra, que é o voto do eleitor. Ele pode estar condicionado ao seguinte, olha, os deputados, os prefeitos do PL... tantos tiveram, vamos dizer, isso as coisas são metrificáveis, né? Sim, sim. Ranking Deb, ranking não sei o quê, ranking não sei o quê. Logo o partido receber um fundo maior por causa disso. E vai ter seria maravilhoso. Pra mim. Seria maravilhoso. Você tá estimulando o partido. O partido vai receber mais pra ter melhores administradores. Você criou os melhores estímulos ali. Isso me parece uma coisa tão óbvia. Tão óbvia. E aí um cacique partidário fala, não, você ainda vai administrar muita grana, tá, ô filho da puta? Só mudou os critérios. Não é o voto que você tá comprando, o seu bosta. É assim, cumpriu a lei de responsabilidade gerencial, então, e vai subindo. É um critério meio chinês ali. Nossa, seria muito bom. Essa ideia é muito boa. Né? Essa ideia é muito boa. Muito boa porque ela consegue não desagradar demais o sistema político. Eles vão ter muita grana, eles vão administrar, eles vão ter máquina e tudo. Eles só precisam... Só precisa haver um vínculo entre o que eles estão fazendo e a melhoria dos índices. Isso. Que é tipo o básico, né? Porque, você é prefeito. Não é pra você melhorar a cidade que você está porque, assim, Ricardo, o lance assim, pense, os caras têm que montar uma máquina muito complexa, usando emendas, pra roubar dinheiro, desviar e comprar o voto. Gente, você não precisa fazer mais isso pra ter o dinheiro, tá? Você precisa ranking de Deb, cobertura de esgoto, cobertura de energia elétrica, o número de homicídios, o número de furtos na cidade, são coisas facilmente metrificáveis, que já existe praticamente estatística pra tudo. O cara, tá aqui, ó, pô, eu ganhei o fundo aqui, o meu fundo aumentou. Você vai, porque assim, vira um instrumento em que o dinheiro público para campanhas, o dinheiro público para manutenção de grupos políticos, ele obedece a um critério objetivo gerencial. E não o critério meramente democrático, que é uma bosta. Porque assim, as pessoas, nos municípios ao redor do Brasil inteiro, aquele sistema que eu fico mostrando lá das dancinhas, não tá só no Norte e Nordeste, tá em Minas, tá no Rio pra caramba, teve em São Paulo, vi no Rio Grande do Sul. Esse sistema, ele é todo montado para que você compre voto, você compre consciência de eleitor. E o eleitor, cara, não sabe o que quer. A gente tem que entender, a gente tem que partir da premissa. Ó, nós vamos viver numa democracia, tá? Mas os critérios não podem ser democráticos para absolutamente tudo, dado que o eleitor vende o voto. Então, se eu tiver um critério objetivo e gerencial, tá? Isso aqui tudo é dentro da democracia. A gente só tá mudando... Isso tem que estar no livro amarelo, viu? No livro que vai sair, essa ideia é muito boa. É muito boa, mas essa ideia de trabalhar para ganhar dinheiro, Renan, não dá. A consciência da velha política brasileira está se manifestando através do Rafael Rizzo. Sabe qual é a merda? A gente falou essa ideia aqui, já na próxima eleição, o Pablo Marçal vai falar, eu vou criar a lei de responsabilidade da gestanalização. Você vai gerenciar igual eu gerencio minhas empresas, com o mindset correto, você vai ver, tá? Podem anotar, salvem esse corte aqui. Isso vai ser imitado pelo Pablo Marçal. É bem possível. Se tiver alguém você tá imitando boas práticas, né? Se tiver alguém da máquina de cortes assistindo isso daqui, corte agora isso, vamos postar, manda pro Renan que ele vai citar collab, manda pra mim que eu vou citar collab, vamos postar isso daí. E isso é um dos... Porque assim, a gente tem que sempre pensar... eu tenho uma ideia... É uma ideia muito... É uma intuição, tá? Mas você pode desenvolver ela melhor. Que assim, existe uma espécie de inércia cultural. Tipo assim, a cultura de um determinado povo, ela tem um padrão e ela te puxa pra esse padrão. Então, sempre. Isso ela é te universal. puxa. Sim, e claro. se você tenta sair muito... Você, por exemplo, eu sou um brasileiro de direita, mas o brasileiro tende a ser cordial, patrimonialista, essas coisas.
você vai sendo puxado de volta. Então, se você é muito radical, mesmo radical, você vai e volta. Essa inércia, se você ficar tentando lutar, que é o que os liberais tentam fazer, muito, você vai lutar e você é puxado de volta. Então você tem que assim, eu vou mergulhar nisso aqui, e dentro disso aqui eu vou ver o que dá pra fazer pra mudar o sistema de incentivo sem... Porque se lutar contra isso aqui, você vai estar lutando com uma força muito poderosa. Essa força é muito poderosa. Então a gente tem que olhar assim, ó, cara, o PSD ainda vai estar em Porto Calvo, lá em Alagoas. Então, a gente, assim, ele vai estar em Porto Calvo. Eu preciso falar assim, de que esse cara do PSD... Ele vai ter dinheiro, ele vai ter tudo, ele vai ganhar a eleição, ele vai ficar feliz, mas ele só precisa entregar alguma coisa. É assim, a gente precisa mudar o sistema de incentivo dele. É uma mudança de incentivo, porque se eu ficar tentando assim, ó... o cara não vai virar um cara liberal do novo. A gente fica com umas ficções, assim, e essa ficção, se a gente ficar batendo muito na... Não vai rolar, entendeu? Então, o que vai ter? A gente não tem que ficar preconizando determinar. A gente não, mas o Estado brasileiro não tem que preconizar as políticas públicas porque, não, você vai contra o princípio de neutralidade, não sei o quê. Né? Você não tem que falar, o prefeito, você tem que fazer essa política pública, mas tem que ter este indicador. E aí, cara, naturalmente vai ter, aí sim, um livre mercado de soluções que vão chegar em soluções meio óbvias e aplicações que eles vão tomar, porque o cara precisa fazer isso. Então, ou ele toma 8 anos de inelegibilidade, o cara acaba com a carreira política dele, ou ele, não só dele, mas do partido dele ali naquele município, imagina um partido como o PSD, não vai disputar prefeituras com medo de não poder participar das eleições naquele município. O partido vai ficar, cara, só vou botar candidato se tiver muito certo. É isso que eu ia dizer. A qualidade dos candidatos vai aumentar também, porque você não vai poder botar qualquer imbecil, porque ele simplesmente não vai conseguir fazer as coisas. Sim. Você vai ter que ter candidatos que consigam gerir as coisas minimamente bem. Sim. E vereadores que trabalham com o prefeito em prol da cidade. Não, a ideia é dar uma baita ideia.